Olha, o Balanço Geral começa falando sobre o combate à sonegação fiscal. O DELTAP, que é o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária, deflagrou ontem a segunda fase da Operação Ceres, que investiga fraudes no recolhimento de impostos de ICMS, que deixaram prejuízo milionário para os cofres do Estado. Acompanhe os detalhes agora na tela do Balanço Geral. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão aconteceu em um endereço em Aracaju, no bairro Pereira Lobo, e também em outros 2 endereços no centro de Itabaiana. Na abordagem, os policiais do DELTAP procuravam o endereço de Gilton Tavares da Cunha, suspeito de ser o dono de 2 empresas, a Mercantil Águia e a Primos, em que o DELTAP identificou um rombo aos cofres públicos através da sonegação fiscal de cerca de 43 milhões de reais em apenas um ano. Isso na primeira fase da Operação Ceres. A diretora do DELTAP, Thaís Lemos, conta como era o suposto esquema para sonegar o ICMS nesses estabelecimentos. Há uma constituição sucessiva e fraudulenta dessas empresas. O empresário, há mais de 20 anos, ele tem a prática de constar como real proprietário das empresas, pessoas ligadas à família ou funcionários, mas que, em verdade, essas pessoas não têm qualquer poder de gestão e ingerência no mecanismo, na estrutura da empresa. Então, esse mecanismo, quando as empresas começam a movimentar mercadorias, vendas, operações de grande monta e não pagam os impostos devidos, ele encerra a atividade dessas empresas e constitui novas, né? Aí a responsabilidade civil e criminal, ao invés de ir para o real gestor, acaba sendo direcionada para os laranjas, que realmente não têm patrimônio, não têm infraestrutura para ser o proprietário dessas empresas. Nessa segunda fase da Operação Ceres, o DELTAP quer saber também sobre a participação de um outro empresário, o Carlito Ferreira de Jesus, mais conhecido como Galeguinho. Na primeira fase da operação, ele se apresentou também como um dos donos das empresas investigadas. E ele é cunhado do principal suspeito. Quando nós fomos realizar a primeira busca e apreensão, esta segunda pessoa se revelou como dono da empresa, porque ele chegou a demitir um dos funcionários no meio da operação, o que nos causou, curiosidade. A partir de então, nós começamos a investigar o vínculo que ele poderia ter com o real gestor das empresas investigadas. Vimos que ele é irmão da esposa dele e o resultado da busca, o nosso objetivo hoje era ver se na residência dessa segunda pessoa existia vínculo com as empresas investigadas. Vocês conseguiram identificar algum? Infelizmente não, a busca e apreensão hoje não teve um resultado tão satisfatório como esperado, mas conseguimos verificar o real endereço, do gestor da empresa, porque ele, para a justiça, aqui na delegacia, ele informou 3 endereços como sendo o dele e ele, na verdade, não reside em nenhum deles. A polícia foi a outros endereços na tentativa de identificar a residência do principal suspeito, Gilton. Tem algum quarto de Gilton aqui? Eu não sei não. Onde é que ele mora aqui em Itabaiana? Eu não sei não, meu amor. E olha o lugar em que os policiais localizaram como a casa dele, de alto luxo. Então aqui mora Gilton e Gilberte Tavares da Cunha, é isso? Sim, mas eles dormem aqui, né? Não é isso? A diretora do DELTAP diz que, ao todo, são 5 empresas investigadas nessas 2 fases. Mas há suspeita de que esse número chegue a 10 empresas e um prejuízo aos cofres públicos de mais de 180 milhões de reais ao longo de anos. O enquadramento típico em relação à atuação do gestor da empresa e de funcionários está altamente delimitada nos autos, eu não tenho nenhuma dúvida da atuação deles. Inclusive, tem até funcionária do investigado, com carga em comissão fantasma em um dos órgãos do Estado. Então, assim, o poder de representatividade que esses comerciantes têm é muito grande. E, assim, a gente tem que acabar com a sonegação. Nosso próximo passo agora é aguardar o resultado da auditoria fiscal, onde será contabilizado a extensão da sonegação, o montante real sonegado,
Com o julgamento desses autos de infração, nós vamos anexar os autos e encaminhar o procedimento à Justiça, mas a tipificação, o enquadramento, está tudo muito definido. Bom, são 6h15 agora. Parabéns à delegada Thaís Lemos do Deltap, coordenadora do Deltap, que faz um excelente trabalho à frente de uma delegacia importante do combate aos crimes contra a ordem tributária e contra a administração pública. Olha, os investigados e seus advogados foram procurados insistentemente, mas ninguém foi localizado. A TV Atalaia está aberta e à disposição caso eles desejem prestar algum esclarecimento, dar alguma explicação.